outros indiciamentos porque o Supremo não deixou. Colocou a culpa no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. O Supremo, de fato, tem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à CPI, como também teve a CPMI do INSS, principalmente em relação ao caso Master sendo investigado pela CPI do crime organizado e pela CPMI do INSS. Isso é a realidade, é o que aconteceu. Agora, culpar o Supremo por não ter aprofundado em relação ao crime organizado, isso fica uma lacuna para a CPI. Era importante, essa CPI era considerada importante, era para ter aprofundado no tema. Você tem uma questão seríssima e gravíssima no país, de facções criminosas, dominando territórios, com lavagem de dinheiro, usando o sistema financeiro, como a gente viu, algumas operações da Polícia Federal, uma coisa sofisticada, com até usina de etanol, com postos de gasolina, com lavar dinheiro no exterior. Então, a expectativa era essa. Foi perdendo força a CPI do crime organizado e ela, como a do INSS, ela ganha fôlego com o caso Master. Então, se tenta tirar do caso Master, cada CPI específica, cada comissão de inquérito, tenta ganhar visibilidade, e ainda mais em período eleitoral. Essa é a realidade. O ideal teria sido, lá atrás, ter sido criada uma CPI do Master. E isso não houve força no Congresso Nacional, porque você tem ali uma barreira de contenção a começar do próprio Centrão e do próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Então, isso não avançou politicamente. Então, agora a gente viu a CPI do crime organizado tentando avançar nesse caminho. Essa operação, quem se expôs foi o governo, nessa manobra que o Pedro Figueiredo está falando. Por quê? Porque o governo é que indicou os nomes, foram 2 nomes do PT, mas foi com anuência de parte significativa do Senado Federal. Quando tira o Sérgio Moro e o Marcos Duval, que foi para o Avante, então eles saíram do partido e colocam 2 do PT, porque de livre escolha ali da liderança, esse foi o movimento que foi feito. Né? A questão se quer fazer um impeachment de ministro supremo, tem que fazer pela via que tem que ser feita, não utilizando um atalho, foi o que acabou sendo feito. Aí tem que enfrentar um debate, apresentar, isso tem que passar pela presidência do Senado, ter votos e assim por diante. O que a gente viu foi uma espécie de atalho. No momento que você tem a reação do próprio Davi Alcolumbre de crise institucional. Teve uma reação nos bastidores de vários senadores em relação a isso. E o Supremo Tribunal Federal, acho que a nota, só para concluir do Fachin, ela coloca a situação na medida certa. CPI tem que existir, tem um papel importante a ser cumprido, mas tem que estar cumprindo também a finalidade da CPI, o escopo da CPI. O que a gente vê hoje é que você cria uma CPI e vale tudo. Para cá, para que a gente possa ouvir o Demétrio, então, sobre o que ele achou do pedido de indiciamento do senador e depois quando esse relatório acaba sendo rejeitado e arquivado na CPI. Nós podemos fazer muitas críticas ao Congresso, que merece essas críticas. A CPI do crime organizado, houve desvio de objeto da CPI. Podemos criticar o relatório final é enviesado numa certa direção, que é a direção do Supremo. Todas essas críticas são verdadeiras. Entretanto, o fato mais importante não é esse. O fato mais importante nós acabamos de ouvir. Ministros do Supremo ameaçam parlamentares porque esses parlamentares colocam em questão as atividades desses ministros no caso Master. Esse é o fato. Gilmar Mendes e Dias Toffoli proferiram ameaças pouco veladas. As ameaças de Gilmar Mendes foram ameaças, vamos dizer assim, veiculadas em tom quase odiento. Já Dias Toffoli ameaçou com a inelegibilidade via Tribunal Eleitoral. O que os ministros do Supremo, esses 2, mas principalmente Alexandre de Moraes, precisariam estar fazendo é dar explicações sobre as suas relações perigosas com o Banco Master. Dias Toffoli tem negócios imobiliários com o Banco Master. Alexandre de Moraes tem negócios jurídicos multimilionários com o Banco Master. Alexandre de Moraes conversou no dia da prisão de Daniel Vorcaro por telefone com Daniel Vorcaro. Os ministros, esses 2 ministros, utilizaram várias vezes de jatinhos de empresas ligados ao Master. Eles estão em silêncio sobre tudo isso quando não soltam notas enganosas, ilusórias, fingindo negar sem negar, porque sabem que não podem negar os fatos. E agora, no lugar de dar explicações, eles fazem ameaças aos parlamentares, que têm seus defeitos, devem ser criticados, mas não devem ser ameaçados por aqueles de quem se espera uma explicação. E Fachin, que quer um código de conduta para o Supremo, não precisaria soltar essa nota dando amparo aos seus colegas, porque a história continua e as explicações continuam sendo necessárias.
Bom, deixa eu seguir por aqui. A pauta agora é o mundo em conflito. Israel e Líbano concordaram